Olá pessoal, retomando a live aqui, eu vou fazer o convite agora ao Major Alex Matos Fernandes. Ele também é graduado pela formação de oficiais, pela Academia de Bombeiro Militar Dom Pedro II, do Corpo Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele é graduado em Geografia também pela Universidade Estadual do Tocantins, também é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Tocantins. Ele tem atuação no Corpo de Bombeiros por mais de 15 anos. Também é perito em incêndios florestais pelo IBAMA. Olha que currículo desse homem. E é membro titular do Comitê Internacional de Gestão de Incêndios Florestais da Liga Nacional de Bombeiros, a Liga BOM. E além desses 15 anos aí no combate aos incêndios florestais, eu vou fazer aqui o convite a ele, agora consegui falar com ele. Bombeiros Tocantins, página institucional do Corpo de Bombeiros. E também vou convidar a Bix, que também, estamos aguardando um Bolívar diferente, ele teve um problema técnico lá, que ele estava pelo computador, e pelo computador não consegue acessar a live, né, ou participar ao vivo aqui conosco. Então é isso, acompanhando aqui. Agora basta eles entrarem. Estamos aguardando, pode entrar, aceitar o convite aí. Major, se estiver na escuta. Bombeiros Tocantins convidado. Ele não está conseguindo participar. Então, com alguns problemas técnicos aqui. O batalhão de Palmas. Aqui, eu convidei errado o batalhão de Palmas. Estão nos acompanhando. Obrigado, pessoal, por nos acompanhar. E o pessoal do Abix também não conseguiu entrar. Estamos com problemas técnicos aqui. Não é fácil essa modernidade. Bombeiros entrou agora. Vou fazer aqui o convite novamente para que o Major Alex Matos Fernandes participe conosco aqui ao vivo, aqui dessa live ambiental, da Terça Ambiental Gazeta do Cerrado, que a gente não traz só os problemas, a gente quer trazer as soluções para poder resolver as questões ambientais, que na verdade não deixam de ser questões de todo mundo, questões econômicas também. Eu estava comentando hoje para um dos diretores da Secretaria, para a Semar aqui, que lá no Paraná, eu sou um tocantinense do Paraná, lá no Paraná, aqui ele está falando, não apareceu a solicitação, mas você pode pedir para participar, Major, se estiver escutando, tem ali uma forma ali de pedir para participar. E daí lá no Paraná, eles teve a Serra do Mar nos anos 50, 60 e 70, eles estavam cortando as madeiras da Serra do Mar, que fica bem em cima do Porto de Paranaguá. E teve um alemão, um geólogo alemão, que falou o seguinte: vocês vão gastar mais dinheiro com a draga para poder tirar a areia que vai assorear da Serra do Mar, que desaguava bem no litoral paranaense, do que com a venda dessas madeiras. E com isso, com esse argumento econômico, ele conseguiu impedir que fossem cortadas aí toda a Serra do Mar, que inclusive hoje é um dos últimos resquícios de Mata Atlântica do mundo, né? 20% da Mata Atlântica preservada no mundo está no litoral sul de São Paulo e paranaense, justamente por esse argumento desse argumento de poder não preservar para poder não causar prejuízo ao Porto de Paranaguá, que já estava em início de operações, que lá também tem o Porto de Antonina, que também ia impactar. São dois portos importantes lá no Paraná, mas o de Paranaguá é muito maior, né? Já só perde para Santos aqui no Brasil. Uma câmera com mais lados.
o lado dos comentários, a câmera, Major. Ela tem que ser uma selfie para você olhar a transmissão. Tá? Vou fazer mais uma vez aqui o convite. Mas dá para trocar também, porque na lateral ali, na lateral bem aqui, ó, você pode ligar o microfone, desligar e trocar a câmera também e inverter. Então estamos aqui aguardando o Major Alex Matos Fernandes, que ele é diretor executivo da Defesa Civil do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Tocantins. Está conseguindo, Major? Que eu fiz novamente o convite, é só aceitar para poder participar. Ele deve estar enfrentando alguns problemas técnicos. Não é fácil essa modernidade, mas aqui eu trouxe algumas informações. A gente estava comentando antes daqui da live sobre a diferença de queimadas e incêndios florestais, né? Você sabe, e essa foi a provocação que eu fiz na primeira live. Você sabe a diferença entre queimadas e incêndios florestais? As queimadas, segundo o Major, é aquele fogo que você consegue controlar. Você, que nem a roça de toco, né, que os indígenas fazem, também algumas pessoas fazem aqui, que você faz o assoreamento não, faz a limpeza do lote em volta, você controla o vento, você ateia o fogo e você consegue controlá-lo, né, com abafador, ou com água, ou com algum tipo de suporte técnico ou com a limpeza da área no entorno. Já o incêndio florestal é aquele incêndio de grandes proporções que você não consegue ter um controle e acaba passando de uma propriedade para outra e causa prejuízos e danos também aceiros aqui, ó, o pessoal do primeiro batalhão tá comentando aqui, antes de você fazer essa roça de toco e essas queimadas, você faz aqueles aceiros longos, grandes, né? E se tiver muito vento, não é indicado fazer também, por isso que tem as épocas do ano propícias para serem feitas isso. Então você tem esse tipo de técnica para você fazer esse tipo de queimada, né? E inclusive a Naturatins tem pessoas especializadas para você realizar esse tipo de procedimento de uma forma profissional, né? Assim como são realizados nos parques o manejo, né, desses materiais lenhosos que chamam. Você faz o manejo do fogo antes da época de queimada, quando não tem um material lenhoso tão seco, ou seja, aquele capim que cresce aqui nessa região do Cerrado. Então você ateia o fogo controlado nas regiões, principalmente de divisas, né, onde tem a mata, onde tem o manejo integrado do fogo, eles estão me corrigindo aqui exatamente, onde corre o risco de queimar o fogo vindo de propriedades, né, vizinhas. Então eles fazem esse manejo para que na época das queimadas, épocas mais secas, porque a gente começa com a estiagem, né, nos meses a partir de fevereiro, março, né, abril, de abril em diante já começa a reduzir o nível de chuva, e daí em julho, agosto e setembro são os meses mais críticos, que daí esse material linhoso está seco e é como uma pólvora, né? Propaga o fogo de uma forma de alastre muito grande e muito perigoso. Por isso que se você queimar e usar o fogo de uma maneira adequada, como os brigadistas usam, os agentes ou o Corpo de Bombeiros, ou até os agentes que trabalham nos parques, né, do ICMS-Bio, do ICMBio, nos parques estaduais, federais, nas unidades de conservação, eles usam essa técnica para poder evitar os grandes incêndios florestais, como a gente viu na Chapada dos Veadeiros, também em 2019, que toda aquela comoção brasileira dos animais, como a gente viu no Pantanal também, o ano passado, que pegou fogo numa área muito grande, e como também a gente viu que a fumaça que vem dessa região ia direto para São Paulo, provando a existência dos rios aéreos, ou seja, que a umidade, as chuvas, as nuvens são alimentadas, vem a umidade da Amazônia, passa pelo Cerrado até chegar no sudeste do Brasil, no sul, e no sul também da América do Sul, então levando essa umidade aqui da região amazônica para o resto do continente. Então, por isso que é muito importante e precisa ser preservado.
Vou tentar mais uma vez aqui, antes da gente continuar. O Major aqui, que a gente conversou, o cara tem muito conhecimento. Eu estou falando aqui porque também sou um ambientalista e também acompanho muito essas matérias. Claro que o pessoal do primeiro batalhão está me corrigindo aqui, sempre bom. Aqui o Bombeiros enviou um vídeo ao vivo. Vamos lá. Ele aguardando o convite. Eu fiz novamente o convite, Major. Tem que seguir a Gazeta do Cerrado. Vamos lá. Ó, acabei de convidar novamente. Só aceitar. Infelizmente não está dando certo. Essas novas tecnologias têm que ter curso curso, né, para isso. Assim como eu estava perguntando também antes de entrar no ar para o Bolívar Xerente, que ele é vice-presidente da Associação dos Brigadistas Aquém Xerente de Preservação e Controle às Queimadas e Combate a Incêndios Florestais, que é a BICS, que também está tendo dificuldades em entrar agora nessa live. E que eles estavam falando, o Major Matos é especialista na área, tem muito conhecimento, vale a pena acompanhar, exatamente. Então, eu estou esperando. Major, faz o convite para mim aqui para participar, sai do ao vivo, entra de novo e pede para participar, porque logo que você entra, aparece uma mensagem ali do lado, pedido para participar. Então, se tiver na escuta, faz essa fórmula que também dá certo aqui para participar da live. Então, quando a gente. Ele estava falando que, assim, uma pessoa desorientada, quando for fazer um combate florestal, é muito perigoso, principalmente por causa da questão do vento. Porque se o vento está de um lado e você está indo e ele está vindo fogo rápido, pode sim causar tanto queimaduras quanto intoxicação pelo monóxido de carbono emitido pela fumaça. Né? Então, a fumaça é tão perigosa quanto o próprio fogo. E eu registrei, eu estava voltando agora de Aurora, a gente viu próximo ao aeroporto ali da região, aqueles aeroportos menores, 4 gados, né, 4 animais, né, vacas e bois, mortos na beira da estrada. Eles ficaram encurralados entre uma área que tinha sido queimada, naquelas de beira de rodovia, que a gente às vezes vê, infelizmente, e eles morreram não queimados, mas morreram pela inalação da fumaça. Então não tinham sinais de queima no corpo, nem no couro dos animais. A gente fez aqui, está no Instagram aqui da Gazeta, só que eles inalaram a fumaça e acabaram vindo a óbito, né? Que deu um prejuízo financeiro também para o dono dos animais, né? Que infelizmente ninguém quer perder, já eram animais adultos, já estavam robustos, né? Bem encorpados, né? Não eram nem menores. Infelizmente, gente, eu tentei aqui com o Major, fiz aqui de novo tentando aqui. Eu acho que eu vou fazer uma entrevista com ele e depois soltar aqui na Gazeta para a gente não deixar de falar sobre isso. Né? Infelizmente, essa questão da pandemia, a gente optou por fazer lives, né, em vez de fazer entrevista dentro do estúdio, até porque no estúdio tem que ter um ambiente climatizado, tem que usar máscara, ar-condicionado, né, não tem aquela forma de prevenir. E a gente ainda está em pandemia, né? Então a gente tem evitado fazer essas entrevistas ao vivo, né? Presenciais, aliás, ao vivo a gente continua fazendo, só que as presenciais é muito complicado. E, infelizmente, nem ele, nem o pessoal da Bix não conseguiram entrar e nem pedir para participar. De novo, tentando aqui o pessoal da Bix Xerente, que é essa associação dos brigadistas Aquém Xerente, que são os nossos indígenas aqui de Tocantins, que também tem uma história muito bacana dos Xerente, que eles têm uma ligação com os Chabantes também, né, do Mato Grosso, que diz que do lado de cá do Rio Tocantins e Araguaia viraram os Xerentes, né, que depois se desunificaram, mas a origem era a mesma. E do lado de lá, do Rio Tocantins e Araguaia, ficaram os Chavantes, né? Então a gente são os irmãos, os parentes, né? Por isso que os indígenas também se chamam de parentes, porque hora ou outra tem ligação,
e existia um intercâmbio, né, entre as aldeias, né? É muito interessante você estudar essas culturas indígenas, né, e o quanto que eles também preservam e fazem o uso sustentável das florestas e dos rios, porque eles sabem que dela precisa sobreviver e a gente também precisa entender que precisa sobreviver e não é com a queimada que a gente consegue manter essa forma de sobrevivência. Eu tive no Jalapão, a gente abriu um portal de turístico, chama planetajalapão.com.br, podem acessar, tem o Instagram também, e de lá a gente perguntando para os moradores lá como é que estavam os rios do Jalapão, porque algumas áreas não tinha nem aquelas matas ciliares da beira dos córregos, né? Ou eram áreas muito pequenas, assim, que só tinha 2, 3 árvores para dizer que tem alguma coisa, e por causa disso, dos 20 grandes rios que tinham na região, 8 já secaram ou então secam no período de seca, coisa que não acontecia há 20 anos atrás, 10 anos atrás. Então a gente tem visto isso e a gente entrevistou também na primeira live do dia 5 de julho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente entrevistou o professor Fernando Vergara, que ele falou que nos últimos 4 anos os índices pluviométricos, ou seja, o índice de chuva aqui no Brasil, vem reduzindo. Né? Então, muitos lugares a gente tem visto hoje secas, né? Secas assim, a estiagem muito grande, falta de acesso e até racionamento de água, coisa que não tinha em cidades como, por exemplo, Curitiba, que é a minha cidade natal, que nunca teve racionamento de água e esse ano já teve, justamente porque secou muito as áreas dos reservatórios e mananciais de água, que são aquelas áreas que abastecem aí as cidades, né? Nós temos aqui em Palmas a Taquarussu, Itaquaruçu Grande, Ribeirão Taquarussuzinho, essa área toda aqui é próximo à Serra do Lajeado, né? Entre a Serra do Lajeado e Itaquaruçu, né? Daí o distrito de Itaquaruçu, essa área tem uma área de manancial que é o que nos fornece água, essa água que a gente abre a torneira aqui. Só que se a gente não preservar essas florestas do entorno, ou se a gente vê muitos incêndios, também pode também diminuir e assorear essas águas ou contaminar. E também um outro problema de contaminação, que a gente também está tentando uma entrevista com um professor da Universidade Federal do Mato Grosso para falar sobre também o agrotóxico e esses produtos químicos que são usados para poder fazer a, a terra, né, fazer a regulação da terra para você adaptar ela para o plantio. Né? Então, isso não se trata na BRK Ambientins, na BRK Ambiental, não tem como tratar esses produtos químicos né, no sistema convencional de tratamento de água, que também é um problema muito sério. Então, gente, ó, são 19h35, a gente tentou, infelizmente, a gente vai ter que optar pela entrevista física, né, com a máscara, daí, com todos os cuidados que a gente ainda está tomando durante a pandemia, porque a gente ainda tá um pouco longe apesar de estar reduzindo os números de casos, a gente ainda está um pouco longe de ter a segurança de fazer as ações normais e tradicionais. A gente ainda precisa se cuidar. Eu estou sem máscara, porque eu estou no escritório aqui de um ambiente controlado, assim como os nossos entrevistados também, eu solicitei que estivessem em um ambiente controlado para fazer a oratória, né, fazer a fala sem precisar ficar abafado. Então, gente, muito obrigado por todos que participaram. Infelizmente, não deu certo. Essa questão tecnológica realmente é uma complicação, né? Então, a gente precisa aprender ainda a lidar com todos os recursos. E eu agradeço demais a participação de vocês. Pelo menos o assunto a gente conseguiu dar uma pincelada aqui, a gente vai trazer os detalhes. Eu quero saber, sim, quantos brigadistas, porque aqui tem, ele estava me falando que são vários distritos ou vários lugares que tem as brigadas do Tocantins, que podem ter as brigadas municipais também, as associações né, de brigadistas, como tem os Aquencherentes, que iam participar aqui também, que já atuam há anos no combate aos incêndios florestais né, e às queimadas também. Então, a gente agradece demais e a gente vai trazer as informações aqui para vocês também, que é um assunto muito importante, né, justamente para isso, e os cuidados, né, e também como poder participar. Você que mora no interior, se preocupa aí com a questão dos incêndios florestais e de queimadas, né, como você pode ajudar, como você pode se tornar um brigadista voluntário aí da sua cidade. Tá bom? A gente vai trazer essa entrevista aqui para vocês e a gente continua nas terças ambientais
aí para poder fazer um outro assunto que nos sugeriram. Você tiver um assunto ambiental que você queira sugerir para a gente, você fique à vontade. A gente também vai trazer também uma outra temática que nos sugeriram, que foi poluição sonora. Que a poluição sonora também é um assunto que diz respeito às questões ambientais, que é o meio ambiente, né? Faz parte da nossa audição. E se, olha aqui, o Bombeiros pediu agora aqui, ó, conseguiu transmitir ao vivo com o Bombeiros. Olha só, o Major. Vamos ver se dá certo agora. Permanece, aceitei aqui. Agora o Abix Gerente também acabou de entrar. Aqui, ó, parece que vai dar certo. Escuta? Estou vendo a tela do computador. Olá, agora sim. Oh, que satisfação. Opa, me ouvem? Eu ouço muito claramente. Muito bem, muito bom. Aqui também o Abix conseguiu entrar aqui agora também. Me deu uma boa noite aqui. Esses detalhes técnicos aí, não é fácil essa tecnologia. Mas Me ouvem agora? sim, está um pouco escuro só o seu rosto. Olá. Mas ouvir a gente ouve bem. Se tiver uma luz ou mudar um pouco a inclinação para poder pegar uma luz melhor, mas a gente ouve sim. Com muita satisfação que a gente agora conta com a participação do Major. Pode continuar com o fone, senão vai dar eco. O Major Alex Matos Fernandes, ele é diretor executivo da Defesa Civil Estadual. Ele é responsável também pela formação de brigadistas aqui no estado do Tocantins, uma responsabilidade muito grande. Ele é formado em Geografia, bacharel em Direito, também também pode ministrar curso de formação em incêndios florestais, de combate a incêndios florestais, também é um perito em incêndios florestais pelo IBAMA. É um vasto currículo na área, além de 15 anos de atuação, não é isso, Major? Dentro dos combates aí a incêndios florestais e as queimadas. Seja bem-vindo, então. Olá, Marcos, boa noite. Desculpe aí o atraso na live. Eu não uso Instagram e também não tenho instalado Instagram aqui no meu celular. Então, tive que fazer um mini curso aqui enquanto você ouviu você falar. Tá, e aí, certo. o pessoal que está aí na live, que foi o bombeiro, sabe que a gente tem que desenrolar às vezes nos 30, né? Mas que bom que a gente está conseguindo falar com vocês, né? Com o pessoal, o seu pessoal aí, os espectadores aí, os internautas que estão aí nos assistindo nesse momento. Opa, maravilha. Fico honrado com a sua presença, Major. E eu gostaria de começar. A primeira pergunta é justamente na diferença, porque a chamada, o tema de hoje é queimadas e incêndios florestais. Eu queria que você dissesse qual que é a diferença entre uma queimada e um incêndio florestal, por favor. É interessante falar, porque a maioria das pessoas, grande parte, acham que são sinônimos, né? Mas são situações diferentes, são eventos diferentes. Existe até a psicologia da emergência, ela vai dizer que existe diferença até na percepção emocional das pessoas quando você fala queimada, quando você fala incêndio florestal, né? Quando fala incêndio, o senso de perigo é bem maior. Queimada como você falou anteriormente aí, queimada é todo aquele fogo que esteja sob controle. Ela pode ser de dois tipos, né? Queimada controlada ou queimada... Produzida ou acidental, seria isso? Travou um pouco na questão da internet. Major nos ouve? Oi, Major, deu uma travada aqui. Você estava falando dos dois tipos de queimada. Sim. Pode repetir, vou voltar aqui. Voltar. Travou só a imagem aqui, realmente. A queimada ela pode ser queimada legal, aquela que quem vai fazer a queimada, ele vai no órgão ambiental, pede autorização, existe um procedimento para isso, hoje é feito via online, né, pelo Naturatins aqui no Tocantins,
E ele toma todos os procedimentos para fazer aquela queimada, né? Numa determinada área, numa determinada localização ali predeterminada. Ó, eu vou queimar 10 hectares, por exemplo. O georreferenciamento da área, X, Y, latitude, longitude e tal. E a queimada ilegal é quando a pessoa faz uma queimada, usa o fogo para fazer limpeza, queimar um pasto, fazer uma determinada situação, porém ele não pediu autorização. Ambas as queimadas ela pode resultar em um incêndio florestal, mas se ele manter o controle, fica só queimada, entendeu? Ele manteve o controle, é apenas uma queimada. A queimada ela pode resultar em incêndio florestal. Acontece muito? Às vezes sim. Mas a maioria dos incêndios florestais, infelizmente, é por ação dolosa ou culposa, né? Ação intencional da pessoa colocou fogo na vegetação para causar prejuízo mesmo, dano. Exemplo, na propriedade ali em Porto Nacional, próximo da propriedade rural da minha família, né? Meus familiares que moram lá, recentemente teve um fogo em uma plantação e segundo moradores e pessoas próximas, falaram que foi criminosa, né? Alguém foi lá e colocou fogo de forma criminosa. Um outro incêndio na mesma área, dias atrás, aconteceu aí um incêndio florestal, aconteceu por causa do atrito da colheitadeira por energia, né? Acaba muito atrito com a vegetação, acabou ocasionando um incêndio. Bem difícil de acontecer, mas acontece. Então, o incêndio florestal é o fogo sem controle, que foi colocado intencionalmente, ou por descuido, ou por negligência, ou, no meu caso, esse que eu coloquei o exemplo aí da colheitadeira, né, que o operador acabou descuidando e aí gerou um incêndio. Ou alguém passa lá e coloca o fogo intencionalmente para ocasionar dano ao meio ambiente, a alguém, ao proprietário daquela fazenda, daquela propriedade ali. E aí é o incêndio florestal. Nós combatemos incêndio florestal e os órgãos ambientais fazem o controle das queimadas, né? A gente fala sempre assim, prevenção e combate aos incêndios florestais e controle de queimadas, né? O controle de queimada é feito para isso, para você ver quem está colocando fogo, coordenar, o órgão ambiental vai coordenar esse uso do fogo, né, quando queimada. E brigadistas, corpo de bombeiros, nós combatemos os incêndios florestais ou fazemos a prevenção para que não ocorram os incêndios florestais. Aí a prevenção tem várias ações que a gente pode discorrer aí no decorrer da live, ou em uma outra oportunidade, como você falou, a gente pode fazer uma entrevista para que a gente possa abordar com mais tempo, ou até mais outros assuntos aí que talvez fuja da sua ideia, da sua pauta aqui hoje. Maravilha. O senhor falou sobre essa questão dos brigadistas. Então, qual que é a atuação da Defesa Civil hoje no estado de Tocantins? Ele dá cursos ou ele também atua no combate às queimadas e incêndios? A Defesa Civil do Tocantins, aí, para quem não conhece da estrutura, por efeito de força legal, de força constitucional, todo e qualquer bombeiro militar, ele é naturalmente agente de defesa civil. Consequentemente, em todos os estados brasileiros, na grande maioria, se a Defesa Civil ela não estiver na estrutura do Corpo de Bombeiros, ou o Corpo de Bombeiros na estrutura da Defesa Civil, ela vai estar na estrutura da Polícia Militar. Mas a maioria é Corpo de Bombeiros e Defesa Civil interligado, em razão dessa força constitucional do artigo 144 da nossa Carta Magna. Então, a Defesa Civil, ela coordena, organiza a capacitação e estruturação e trabalho das defesas civis municipais e suas brigadas municipais. Quando finaliza uma temporada, a gente já começa a planejar a temporada seguinte, porque se a gente não começar a planejar, chega o período de incêndios florestais e a gente está ainda planejando. Então, a gente tem que começar antes. Nós coordenamos as brigadas, a capacitação, faz contato com
as prefeituras, as defesas civis municipais. A Defesa Civil Municipal, ela organiza, tanto faz a Defesa Civil Municipal ou a Secretaria do Meio Ambiente, o órgão ali afim, onde não tem Defesa Civil Municipal, o órgão afim vai organizar, selecionar o pessoal que vai ser o brigadista. Apresenta esse pessoal para a Defesa Civil, e a Defesa Civil, através do Corpo de Bombeiros, ou em ambos, né, que a maioria dos agentes da Defesa Civil é do Corpo de Bombeiros, capacita esse pessoal tecnicamente, né, fornece apoio técnico, apoio, às vezes até logístico, às vezes até apoio operacional, dependendo da situação. Eu vou citar um exemplo aqui, ano passado teve vários municípios, que eu lembro aqui de cor, Ponte Alto não, Novo Acordo, que teve um incêndio florestal lá muito grande, e a brigada, tínhamos capacitado a brigada lá, inclusive capacitamos esse ano, não estava em condições de combater, precisava de alguém com mais experiência, mais expertise e até mais material para combater. Então a gente mandou uma equipe de bombeiros lá, e aí sim controlou o incêndio de forma bem mais tranquila. Outro exemplo foi Pequizeiro, a mesma forma também, a brigada estava atuando, porém era muito incêndio, o incêndio estava um pouco grande, e precisava de alguém com mais expertise, mais qualidade técnica, não que o brigadista não tenha qualidade técnica, mas requer um pouco mais de expertise, um pouco mais de traquejo já no tempo, e às vezes o brigadista não tem tanta experiência para combater o incêndio florestal. E assim acontece. E aí esse ano nós estamos com 104 brigadas quase capacitadas. No estado. Aqui travou um pouco. O senhor estava falando, são 104 Nós estamos brigadas. Eu estava falando aí, acho que travou. Com 104 brigadas, na verdade, a serem capacitadas. Vai voltar. Voltou. Voltou. Aqui, acho que para nós está ok. Tudo certo aí? Um abraço para o Wagner Santana. Ok. Pode falar. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo. Pode falar, tô ouvindo. Ouvi a última frase que o senhor perguntou. Deu uma travada de novo. Essas conexões à internet. Gente, quando forem fazer live, tem que fechar todos os aplicativos, né? E pedir para as pessoas também, se estiverem usando a mesma rede da internet, também não ficarem assistindo aqueles programas ao vivo, Netflix e etc. Voltou agora. Ok. Então, só para finalizar, para bola para ti. Né? Nós estamos com 104 brigadas com previsão de capacitação, né? Dessas 104, a gente já capacitou 95%. Né? Resta algumas aí a ser capacitada. Nessa semana nós estamos capacitando em alguns municípios, e a próxima semana nós temos 2 brigadas a serem capacitadas. E aí finaliza a capacitação. Essa capacitação ela é feita conforme a geografia do estado, né? Nós sabemos que os incêndios florestais eles começam primeiro no sudeste e vai até o norte. Então a gente planeja nesse sentido. Todas as regionais de defesa civil, onde tem quartel de corpo de bombeiros, nós temos uma regional de defesa civil. O pessoal dessa regional, o quartel do corpo de bombeiros de Gurupi, por exemplo, que capacita ali da sua região. O de Araguatins que capacita da sua região. E assim a gente coordena. Porque não cabe alguém sair aqui de Palmas e ir lá para Araguatins, lá para Bico do Papagaio, capacitar alguém, sendo que nós temos nosso pessoal lá, mesmo com as nossas limitações. Então, a ideia da Defesa Civil, além das outras missões de Defesa Civil que nós trabalhamos, né, tem outras missões, nós atuamos no maior desastre que tem no Tocantins, que é os incêndios florestais, que todos nós sabemos aí, como você falou no início aí, que tanto assola aí o nosso estado, né? Existe até um estudo recentemente que nós estamos em pandemia, né? E essa pandemia ela afeta aí o aparelho respiratório, e tem um estudo que mostra, eu não sei agora dizer qual é, eu sei que saiu na revista Galileu, que a fumaça dos incêndios florestais ela favorece
o agravamento da pessoa que pegou, que contraiu o Covid-19. Então, mais uma preocupação que devemos ter. Eu costumo sempre falar que, às vezes, tem gente que fala assim, não, vamos ser fogo zero. Eu já cheguei a uma posição que não podemos ser tão ortodoxos de querer fogo zero, né? Infelizmente, a gente não vai conseguir zerar. Mas cada vez que a gente conseguir diminuir, né, mudança de cultura da população, de não usar o fogo, de pessoas que, infelizmente, colocam fogo, como eu falei no início lá, que causa incêndio florestal, que essas pessoas possam ser identificadas e punidas. Lembro aqui, Marcos, que nós temos um grande problema de identificar pessoas que ocasionam incêndio florestal. E de identificar essas pessoas e puni-las. Então, os órgãos de fiscalização e correção têm grande dificuldade de fazer essa ação. Por quê? Porque é difícil. Às vezes, alguém viu, mas as pessoas têm medo de dizer quem foi, têm receio de dizer, foi fulano de tal que colocou fogo. Graças à tecnologia e muitas modernidades, a gente está sendo utilizado outras formas de identificar onde é que quem colocou o fogo, ou na verdade, de onde surgiu o fogo. Por exemplo, tem um fogo em uma propriedade, se o proprietário não colocou o fogo, ele tem que denunciar que houve um fogo ali na propriedade dele. Então, hoje, por imagens de satélites, de identificação de imagens, consegue se identificar de onde iniciou o fogo. Foi numa propriedade, esse proprietário está sendo notificado a dizer por que o fogo começou na propriedade dele, né? O ambiental, ele está bastante atuante, o Tribunal de Contas, os órgãos parceiros. Eu até esqueci de mencionar aqui que existe no Tocantins o Comitê do Fogo, Comitê Estadual de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Controle de Queimadas. E esse comitê, ele atua com vários órgãos e cada um tem sua função. E aí todos trabalhando em conjunto. Tipo, o Ministério Público Ambiental trabalha nessa questão de notificar os proprietários, o Naturatins trabalha na questão de fiscalização, a Polícia Militar Ambiental trabalha na questão de coerção ali de quem esteja cometendo crime, o Corpo de Bombeiros no combate, as brigadas municipais também no combate, na prevenção. Então, todo mundo trabalha em conjunto para o fim quem ganhar mais é a população, o meio ambiente, que acaba ganhando com essas ações. Até porque multar é uma forma educativa, né? Como a questão da multa de trânsito, né? Não é uma questão só de punição, é uma questão de educação à pessoa que está usando uma forma que não pediu uma licença, né? Não foi atrás de regularizar, ou que usa de maneira errada, não é isso, Major? Sim, é uma forma pedagógica, para dizer melhor, né, de que, como você falou, de educar aquele que não conseguiu, ou não sei por qual motivo, se adequar à norma. Então ele descumpriu a norma, ele vai ser multado ali. Tem até previsão de quem for pego colocando fogo, ocasionando incêndio florestal, tem a previsão no artigo 44 da Lei de Crimes Ambientais, que ele pega de 2 a 4 anos mais multa, né? Então tem essa previsão lá. E a multa, até alguém perguntou, Major, quanto que é a multa? A multa quem define é o juiz, né, o julgador, que vai dizer qual é o valor da multa, e a dosimetria da pena também vai depender da situação. Do impacto, né? Do impacto, se queimou se teve alguma perda, né? De alguma exatamente. Da fazenda, uma casa, ou até a exatamente. Ou os animais que a gente também chegou a mostrar aqui na Gazeta, eu estava falando na live, né? De 4 animais mortos também pelo incêndio, que também já é um prejuízo, às vezes, para o pequeno, médio agricultor, perder 4 animais não é uma coisa fácil, né? Com certeza. Dos outros danos, né? E dentro disso, vocês fazem, e daí qualquer pessoa pode trabalhar nos brigadistas dos municípios, ou tem que ser um bombeiro? Não, no município Desses que recebem os treinamentos de vocês, né? Tem que ser uma pessoa, ela tem que ser entre 18 e 50 anos, tem que ter aprovação médica para exercer a atividade, né? Tem que procurar um médico e falar assim, eu quero ser brigadista, eu preciso ter uma aprovação médica. O médico vai pedir
Aí o médico vai pedir o exame para ele, ele vai apresentar um atestado para eu estou apto a fazer a atividade. Ele faz, a prefeitura que faz essa seleção, né? E apresenta esse pessoal para a Defesa Civil. A gente faz a brigada nos municípios, município perto um do outro, a gente junta dois, três municípios e faz ali naquele município mais próximo, né? Mais centralizado. Esse ano, nos 2 últimos anos, a gente está obedecendo muito a restrição de, se a turma chegar até 30 brigadistas, a gente faz em outro município, não passando de 30 brigadistas, até por questão das medidas sanitárias. Exatamente. Então, nós fazemos nos municípios, aí o município, ele, após o curso, aqueles candidatos, alunos que foram aprovados no curso, a prefeitura contrata eles e coloca eles à disposição. Tem brigadistas então que já tem são... que ser aprovado também, né, no curso. Sim. Ele tem que estudar e pelo menos ter uma absorção, né, do conteúdo, é isso? Sim, um aproveitamento mínimo de 70% no curso. Parece simples, né? E tem que ter as condições físicas também, né? Porque é muito desgastante, não é? Combater, tá próximo ao calor ali, né? Sim, parece simples, mas apagar incêndio florestal é muito complicado, é perigoso, é cansativo, é doloroso, suga muito o físico de quem tá combatendo. A gente agora, recentemente, tem observado bastante isso, que alguns dos alunos acabam desistindo do curso, por quê? Porque percebe a dificuldade, o cansaço. Então, a gente sempre recomenda ao município, o município a brigada dele é composta por 7 brigadistas. Então, leva 10, 8, 9, sempre a mais, porque pode ser que alguém desista. Então, a gente recomenda isso aí para não acontecer de caso alguém desistir e ele ficar sem ali, a brigada dele ficar incompleta. Entendi. E daí, quais as técnicas são utilizadas? Eu sei que tem aquela uma esteira tipo um abafador, né? Daí isso, água, quais são as técnicas mais usadas aqui no combate? O brigadista aprende a utilizar vários tipos de combate, várias técnicas, em vários equipamentos. Hoje, os equipamentos mais usados no Cerrado, né, se a gente for combater incêndio florestal no Pantanal, a gente tem uma técnica e tática diferente. Na Amazônia, uma outra tática. Você falou lá no início que nós estamos tendo incêndio na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, é um combate totalmente diferente do que é feito aqui no Brasil, no Cerrado. E no Cerrado nós temos os materiais mais utilizados são abafador, bomba costal e soprador. Hoje nós usamos muito o soprador. Equipamento que literalmente ele sopra, ele joga uma quantidade de ar no fogo e ele faz a combate por duas formas, né? Ele sopra, afasta o combustível e também joga uma grande quantidade de oxigênio de ar no fogo que acaba afogando ali a combustão, né? E acaba colocando demais um componente da combustão naquele fogo e que acaba ajudando a apagar o fogo. E aí a gente vai combinado com bomba costal e abafador e os 3 juntos ali, ou só o soprador e a bomba costal, acaba ajudando. Então, os equipamentos mais utilizados bomba costal, abafador, soprador, enxada, rastelo para fazer acero, facão para fazer limpeza, motosserra. São vários equipamentos que nós utilizamos. E as técnicas, tanto o combate direto, que é aquele combate que a gente vai diretamente no fogo, quanto o combate indireto, que é o uso de aceiro, linha fria. Temos vários produtos hoje em dia que ajuda, né? São chamados retardantes, mas eu costumo falar sempre que retardante só em último caso, né? Se fosse no direito, falaria que era última ratio, né? Quando a gente não tem mais condições de... Só para esclarecer, é um produto produzido, né? De industrializado, que passa na floresta ou pode ser jogado até de aeronaves, não é isso? Para que possa reduzir a propagação do incêndio, é isso? Exatamente. Ele pode ser jogado tanto diretamente nas chamas, ou também próximo ali às chamas, faz uma linha fria, que eu jogo uma quantidade de produto misturado com a água, ou posso jogar somente a água, né? O problema é que se eu jogar só a água, com o tempo do fogo chegar ali, essa água pode evaporar com o calor, né? Por isso que é interessante misturar o retardante, porque ele é um produto que ele vai fixar
ali o líquido, a água, né? Nas folhas, nos galhos, e vai, quando o fogo chegar, ele vai reduzir a quantidade de incêndio e até mesmo eliminar. Tem gente que fala, mas o retardante, ele até sair do nosso tema aqui, mas só que já falamos, eu só vou citar. O retardante, ele é usado em última raça, é quando todas as nossas estratégias e táticas não deram certo ou não foram insuficientes, aí sim usa o retardante. Mas, por exemplo, eu preciso ter uma aeronave para jogar, eu preciso ter um caminhão para jogar esse retardante, então requer um pouco mais de logística para usar esse produto. É um pouco basicamente mais isso aí. difícil, né, a utilização, entendi. Sim, Tá. sim, é o último caso mesmo. Maravilha. E os equipamentos de os equipamentos de proteção para os brigadistas? Qualquer bota que pode ser ou tem que ser alguma bota já que aguente o calor? Como é que tem esse tipo de recurso? Ou a roupa tem que ser igual a roupa dos bombeiros também, que resiste ao calor, para também não pegar? Geralmente, o que a gente precisa é usar uso de capacete, né, específico para o combate a incêndio florestal, ou de um chapéu, né, uma cobertura que favoreça, diminua ali a temperatura no rosto, que tenha proteção da nuca, uma blusão que a gente chama gandola, né, possa repelir ali um pouco do calor, uma calça também do mesmo material, e a bota, essas botas, no mercado tem muitas botas que têm um tipo de resistência, mecânica e térmica, né, precisa ter essas duas proteções, pelo menos mecânica e térmica, para poder estar ali no combate. Não é aquela roupa que os bombeiros, que nós utilizamos no combate a incêndio urbano, estrutural, que permite a gente aproximar bem mais perto do fogo, sem sofrer tanto calor. Essa roupa, existem estudos já que estão produzindo roupas mais leves, porém que tem uma resistência de diminuir o calor, né, para poder, justamente para o combate ao incêndio florestal, quando no combate, podermos aproximar mais do fogo, né? Porque aquela nossa a roupa de combate a incêndio urbano, ela é muito pesada, então eu preciso estar pouco tempo com ela. Se eu ficar mais de 2 horas com ela, tiver algum bombeiro aí, físico também, né? O desgaste físico é muito grande. Então, há exemplo de relato de bombeiro perder 2 ou 3 quilos em uma operação de 2 horas, por exemplo. É muito, 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 muito desgaste. No incêndio florestal, normalmente nós ficamos bem mais tempo em combate, às vezes 12 horas, 8 horas em combate. Então, isso se eu tiver com um equipamento muito pesado, eu vou estafar, né? Então vai dançar. Maravilha. A gente falou do manejo sustentável do fogo, né, do uso do manejo do fogo. Em quais situações que se utiliza o manejo do fogo para prevenir o incêndio florestal? O manejo integrado do fogo, ele é uma ferramenta muito importante. Ainda nós temos muita resistência de vários setores da sociedade, de técnicos, de profissionais, de todas as áreas, quanto ao uso do manejo integrado do fogo, mas o uso do manejo integrado do fogo, ou MIF, né, ou gestão do incêndio florestal, quando eu falo gestão do incêndio florestal, ele envolve combate, manejo e várias outras situações. Então, o manejo integrado do fogo, ele é usado hoje. Tocantins é um estado na vanguarda da questão do manejo integrado do fogo, tanto pelo pessoal do Preve Fogo IBAMA, quanto pelo pessoal do Naturatis, que tem usado bastante o manejo integrado do fogo nas unidades de conservação para evitar o incêndio florestal. Por quê? Porque o fogo, o MIF, ele é usado, ele é feito ali no período mais frio, né? E aí, eu tive que passar 2 dias com a professora Isabel da UNB de Brasília para mim me converter ao MIF, né? Mas isso depois ela me explicar na física, na química, na produção de energia, na produção de biomassa, tudo. Mas isso já faz um tempo já, né?
Por quê? Porque quando eu uso o MIF, lá no mês de maio e junho, eu tenho uma produção de CO2 para a atmosfera, CO2 para a atmosfera bem menor, a quantidade de combustível que tem ali para ser queimada é bem menor. Por quê? Porque vai fazer o quê? Vai produzir menos energia, vai produzir menos gases do efeito estufa, podemos dizer, para a atmosfera. E isso vai ser ter essa emissão, porém, eu não vou ter um incêndio florestal lá no mês de agosto, setembro, que vai gerar muito mais energia, muito mais calor, muito mais gases para a atmosfera do que lá em junho ou maio. Eu costumo sempre falar que minha mãe, já da área rural, né, ela gosta de vez em quando fica brigada. Vocês bombeiros não sabem que tem que colocar usar o fogo para combater o fogo, mas na época certa, na hora certa, né? O pessoal tradicional, bem agrícola, muita gente já usava o fogo como manejo do fogo e não tinha esse nome, né? Mas já usava. Então, é uma técnica já conhecida que hoje está sendo trazida para o meio técnico, meio acadêmico, que está sendo de grande valia para poder enfrentar o combate, enfrentar a prevenção, usar na prevenção dos incêndios florestais no Brasil como um todo, né? Nós estamos aqui, tem até um grupo de discussão de MIF no Tocantins, tem um grupo de discussão de MIF a nível nacional, eu participo, e a gente tem visto quanto isso tem crescido e temos muito a crescer ainda quanto ao MIF no Brasil. Ótimo. E dentro e se já estiver acontecendo, porque eu já vi em filme, né? Não, começou um incêndio aqui, vamos tocar incêndio, vamos fazer uma queimada aqui para que quando chegar o incêndio aqui, pare o incêndio. Existe isso daí na prática? Porque o MIF é utilizado antes, né, em época diferente. Agora, se está acontecendo o incêndio, vocês também, existe essa técnica de colocar o fogo em outras áreas para que quando chegue abafar? Ou não? Ou se colocar em outra área, o vento pode levar, os dois vão correr para o mesmo lado? Não, isso aí é uma técnica que nós chamamos de fogo contra fogo. Aí tem que ter habilidade, expertise para fazer essa técnica. Tem que ter conhecimento para utilizar o fogo contra fogo. Por quê? Você usar o fogo para ir encontrar com outro fogo e quando eles encontrarem se auto-extinguir, né? Aí eu preciso ter pessoal ou maquinário para fazer ali um acero ou um acero negro, e aí eu faço uma linha paralela, né? Calculo uma determinada distância, né? Por isso que tem que ter experiência, expertise para isso. Velocidade do vento, temperatura, quantidade de combustível, altura do combustível, e aí eu vou fazer essa linha paralela para que esse fogo possa ir em direção ao outro e quando se encontrar eles se extinguirem. E aqui eu já tenho controlado aqui atrás, né? Fiz o controle, e aí o fogo vai de encontro ao outro, né? E quando se encontrar, ele se extingue. Isso chama-se técnica de fogo contra fogo. É utilizável, porém tem que ter uma certa capacidade técnica, uma certa capacidade de logística, uma certa capacidade de pessoal. Maravilha. E para esse ano, existe... a gente vê que diminuiu um pouco a questão, vem diminuindo a questão das chuvas. Então, como que vocês estão se preparando? Vocês esperam que venham novos recordes de queimada? Como é que está essa avaliação de vocês para esse ano nessa questão das queimadas? 2020, 2021, a expectativa negativa, né, digamos assim, é que tenha mais focos de incêndio do que 2020, em razão do próprio ciclo, né? Existe um ciclo de acontecimento de incêndios florestais que os órgãos de prevenção, combate, fiscalização conseguem interferir nele para que ele possa se achatar um pouco mais. Porém, ele é uma curva, né, uma solenoide que sobe e desce, como se fosse uma onda.
um ano é alto, ou 2 anos é alto, e um ano, 2 anos é baixo, e assim vai sempre, né? E aí nós temos aí a expectativa de que 2021 seja um pouco maior que 2020, porém nós estamos trabalhando para que essa curva, né, essa onda seja um pouco bem mais baixa, né, e que seja ou menor ou igual ao ano anterior. Não é de corrigir não, mas lá no início acho que você falou que o ano que mais teve foi 2019, mas o ano que mais queimou no Brasil, ou a gente tem na série histórica, né, foi 2010. Não sei se você já morava aqui em Palmas, em 2010. Não, eu cheguei no 2011. Aqui. 2011. 2010 foi... Quem morava aqui, a gente já mora aqui, né? Em 2010, quando era final de tarde, você olhava para a serra, você não enxergava a serra. Quem estava ali, ou mora ali na altura das Arnes ou das Arce, né? Não conseguia enxergar aqui o lago, não enxergar o lago, mas enxergar essa direção do lago, era tudo fumaça. Era tudo fumaça, tudo fumaça. Então, infelizmente, 2010 foi um ano que mais queimou. Um ano que a gente... Esse dado é do Tocantins ou é do Brasil? Brasil. E acabou sendo o Tocantins, né? O estado que mais teve focos. Poucas vezes o Tocantins ele destoa do Brasil como um todo, né? Ele está sempre ali acompanhando, né, a ocorrência dos incêndios florestais no Brasil, porém, seguindo essa onda, né? 2010 foi um ano que fugiu da média, aí tivemos 2017, que queimou bastante, 2018 foi um ano que menos queimou, o segundo ano que menos queimou da série histórica, por isso 2019 teve bastante incêndio. Aí eu falo para você que quando o ano que tem menos fogo, o ano seguinte vai ter bastante fogo. Lá em 2010 nós tivemos bastante fogo, porque 2009 e 2008 tinha queimado bem menos, então 2010 queimou bastante, foi muito fogo. Eu lembro que a gente passou dias nessa serra aí, apagando fogo, e a gente teve vários órgãos, vários combatentes atuando nesse combate aqui na Serra e na Ilha do Bananal, que foram os locais que mais queimaram em 2010. Então, nós trabalhamos para que esse número em 2021 diminua, né, e que a gente possa ter uma certa tranquilidade, para que não possa aí ter prejuízos ambientais que são grandes em razão dos incêndios florestais no Tocantins. Obrigado pela correção, porque a gente tinha visto os dados e também melhorou muito, né, essa questão do mapeamento, né, agora monitoramento via satélite, né, então ficou mais nítido agora os pontos, né, das queimadas, né, talvez seja essa questão que também ficou mais claro. Mas obrigado pela correção, eu te agradeço, agradeço a participação, eu prolonguei um pouco mais aqui a entrevista porque a gente começou um pouco atrasado, né? Mas se você tiver algumas considerações finais, a orientação para as pessoas, pode ficar à vontade agora, Major. Aproveitando aqui, eu agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui falando, né? Eu sempre costumo falar que estarmos aqui, né, conversando nesse momento aqui com o pessoal que está online, que está aqui nesse veículo, é também uma forma de prevenção, também é uma forma de estar atuando aí para que os números possam ser menor nos anos seguintes, né? Não somente esse ano, mas nos anos seguintes. E aí eu peço a todos que estejam nos assistindo que possam aí, nos apoiar, nos ajudar na prevenção e no combate aos incêndios florestais. A prevenção é falar para as pessoas que o uso do fogo não é legal, que o uso do fogo não faz bem para o meio ambiente, que o uso do fogo não faz bem para a saúde humana, que se for fazer o fogo e realmente for necessário, que no período certo, procurar o órgão ambiental para que possa ser autorizado e ele tomar as devidas precauções e assim fazer o uso do fogo. E em caso que alguém presenciar ou ver, se presenciar alguém atendo fogo, ligue 190 e informe, local tal tem alguém colocando fogo.
Se puder pegar a placa de carro, placa da moto, poder anotar. Não precisa parar para identificar, prendeu a pessoa, né? Identifica, liga para o 90, Polícia Militar Ambiental, e a Polícia Militar Ambiental vai fazer ali a apreensão. Se souber de alguma queimada, ligue o 93 Corpo de Bombeiros para que o pessoal consiga chegar o quanto antes no local para fazer o combate. Porque às vezes a gente tem um problema sério que a pessoa viu uma queimada, ele espera que outra pessoa, viu um incêndio, né? Não a queimada, viu um incêndio, ela espera que uma outra pessoa ligue, a outra pessoa espera que a outra pessoa ligue. E aí o fogo vai só consumindo e ninguém chega para combate, né? Já teve várias situações assim, mas o bombeiro nunca chegou, quem chamou? Ninguém chamou. Então, e a gente não tem ainda o detector. Esse 93, ele serve também na estrada, porque às vezes a gente está em viagem, o ruim é que não tem o sinal, né, do celular na hora, né? Então isso também é uma coisa que atrapalha, né? Porque às vezes a gente também não sabe a localização precisa também de onde está ocorrendo, né? Então também é um outro fator que também pode ser dificultoso, né, na hora de fazer essa não denúncia ou esse pedido, né, ou avisar, né, também que está em incêndio, né? A companhia telefônica, o telefone para emergência tinha que funcionar, entendeu? Para emergência. Ele tinha que funcionar. Né? Quando você não consegue fazer nada, o telefone tem que funcionar, ou no 93 ou no 90 ele vai atender. E aí, se você está numa rodovia, tem pelo menos mais ou menos o quilômetro que você está rodando, né? Eu estou na BR-153, quilômetro 560. Essa referência já é alguma coisa, entendeu? Porque pode ser que outras pessoas também liguem, e aí as informações são chocadas, e aí a gente vai ter um ponto de referência do incêndio. Certo? Então quem a recomendação é qualquer incêndio que a gente vê, a gente tem que ligar para o Corpo de Bombeiros, é isso? Ou não? Ou tem critérios? Não, se você perceber que ela é um incêndio que está sendo uma queimada, que tem várias pessoas ali fazendo o controle e tudo mais, tá tranquilo, pelo menos está tranquilo, né? Mas se for um fogo e está acontecendo ali, está queimando, você observa que ele está indo em destino a estrada, está indo em destino a uma propriedade, destino a uma plantação, é importante avisar. Às vezes pode ser que o Corpo de Bombeiro não consiga ir, mas pelo menos informar já é o suficiente. Pode ser que não vai porque está com outra operação, mas às vezes é melhor você informar do que não deixar informar. Eu devia ter informado o Corpo de Bombeiros. Às vezes a informação chega no bombeiro e o bombeiro não tem o pessoal na hora para ir combater o incêndio, está em outra operação, mas tem a brigada do município que pode ir combater. E o pessoal do quartel de bombeiro tem um contato da brigada, ele vai ligar, pessoal, tem um fogo em tal determinado local, alguém ligou aqui e diz que tem esse fogo lá. Ou a brigada vai lá e combate. A gente tem trabalhado nessa forma em coordenação, que acaba surtindo bastante efeito. Maravilha. E os brigadistas, quem quiser se interessar em ser brigadista, tem que procurar os municípios daí. É isso? Sim, sim. Só lembrar uma coisa que a gente não falou aqui agora, Marco. Não falou, Marco. Sim, pode falar. Está tendo um processo seletivo para brigadista estadual, para atuar em apoio um projeto do Corpo de Bombeiros de Defesa Civil, CEMAR, vai contratar 80 brigadistas para atuar na prevenção e no combate aos incêndios florestais no Tocantins. Esses 80 brigadistas vão ser colocados 10 em cada cidade que tem quartel do Corpo de Bombeiros para apoiar tanto as brigadas municipais ou para combater onde não tem brigada. E essa brigada vai ser coordenada pelo Corpo de Bombeiros. Então, o processo seletivo as inscrições estão acontecendo até dia 22 e vai ter a prova, né, em vez de ser teórica, vai ser uma prova prática que vai acontecer dia 25. Então, o pessoal pode entrar no site do Corpo de Bombeiros, lá tem todas as informações e tem um link para a pessoa fazer a inscrição, e aí ele faz a inscrição, o local, a cidade que ele está aqui em Palmas, ele vai fazer aqui em Palmas, em Gurupi, Araguaína, e aí ele vai pegar, e se ele se interessar, ele vai se inscreve, e aí depois de selecionado, ele vai fazer o curso,
depois do curso ele vai ser contratado para prestar serviço voluntário com a remuneração, né, para atuar junto em apoio ao Corpo de Bombeiros, né, o Corpo de Bombeiros que vai coordenar essas equipes. São 80 brigadistas para atuar de agosto até outubro. Maravilha, é só digitar lá no Google Corpo de Bombeiros Tocantins, né, e ir atrás para quem quiser se inscrever, não é isso? Isso, bombeiros.to.gov.br, até o pessoal do 1º Batalhão colocou aí. Não sei se é Major André ou se é o Sargento Bittencourt que está aí. É esse endereço aí que está aí. Maravilha. Só ótimo. Então, maravilha. Que bom, que bom. Eu estou conversando aqui com o Major Alex Matos Fernandes, Major Alex Matos Fernandes, que ele é diretor executivo da Defesa Civil Estadual do Estado do Tocantins, responsável pelo trabalho de formação de brigadistas. Major Matos, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra e alegria que o senhor puder. Que bom que deu certo, né, a sua participação aqui. Agradeço. A Gazeta do Cerrado está à disposição. Pode mandar para a gente também vai ajudar a divulgar aí essas vagas aí para o pessoal entrar nesse curso ou poder atuar como brigadista. E a gente apoia as questões ambientais. Essa terça ambiental nossa já é um projeto permanente de auxílio aí à questão ambiental, para a gente poder trazer as soluções e não só as reclamações, né? Justamente para que a gente possa atuar de uma forma mais coerente, né, nesse planeta. Então, eu agradeço a sua participação novamente. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos assistiram, ao pessoal dos bombeiros também, aos brigadistas, o pessoal da Defesa Civil. Um forte abraço também. E muito obrigado, enquanto cidadão, aí, por contar com o trabalho de vocês, né, que a gente sabe que não é fácil ficar próximo do fogo, ali naquele calor, né, enfrentando e combatendo aí esses incêndios e as queimadas. Muito obrigado mais uma vez, Major Matos. A gente que agradece. Um abraço a todos. Maravilha. E com isso a gente encerra essa live ambiental de hoje. Muito obrigado pela sua participação. Curta, compartilha, siga. Às terças-feiras, às 19 horas, a Gazeta do Cerrado está produzindo essa terça ambiental Gazeta do Cerrado, com vários temas aí ligados a isso. Se você quiser sugerir também, fique à vontade para sugerir uma temática, um entrevistado, um especialista, alguém que possa também contribuir com a questão ambiental e com soluções às questões ambientais aí que nos envolvem no nosso dia a dia. Então, agradeço muito a vocês. Essa live estará disponível no nosso IGTV da Gazeta, do Instagram da Gazeta do Cerrado, de forma permanente para consultas. Então, a gente agradece muito a presença de todos vocês. Uma boa noite. Muito obrigado.